Galerinha, estamos aí para mais um Sincap especial, dessa vez acolhendo aí o Nicolas, né, que está ligado ao Cultiva, que é um projeto de agroflorestas urbanas. A princípio, a gente vai conhecer um pouco mais ao longo do tempo, mas sensacional. Tem uma ligação com outro empreendimento, né, que é ligado ao Marcelo, que é o Cliffside, e vai ser muito bacana, de repente, não agora, nesse momento, porque a gente agora vai fazer a gente vai acolher o Nicolas e vai fazer uma apresentação, né, da proposta de valor do RE com o protocolo cultural e diretivo, de como uma dinâmica que já conversa com a outra pode conversar com a outra a partir da perspectiva do RE, né, com o protocolo cultural. Mas isso nós vamos começar mais um pouquinho para o final. Agora mesmo, a gente já pode ir direto ao assunto. Normalmente a gente costuma, sabe, Nicolas, fazer uma dinâmica de check-in, tá? De sentir como é que está chegando, coisa e tal, mas como nós já fizemos isso antes de fazer o registro, né? Vamos direto ao assunto aqui para a gente poder aproveitar o nosso tempo, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar a telinha e assim que abrir, você me diz aí se já apareceu aí para você, tá bom? Hoje a internet aparentemente está boa aqui, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, eu acho que não vamos ter grandes problemas, Eu vou só ali pegar tá? o carregador e ligar a luz aqui, É, Magno. oi. Então, vê se está abrindo aí. Já botei para compartilhar, mas como eu falei, né, vai no tempo do seu tempo, né? Então, Ainda não foi, não. Eu tô vendo a imagem do People's Spring. Aqui também não foi, não. acho que está abrindo agora. Agora vai. Bem, o que vocês vão ver aqui é um material que eu apresentei lá no Rio Innovation Week, tá? Que foi literalmente foi feito em dois dias diferentes, tá? A gente apresentou primeiramente num dia e no segundo dia teve uma dinâmica de conferência mesmo, de workshop, mas foi aí chamado de um meteoro para chamar de seu. Tá? Isso já dentro dessa interface do RE, né, com o Node Hub Web3, que é o Node da Arca Hub, da SciPapel Arca Hub, focado, né, em divulgar a emergência e a cultura, né, cibernética da Web3. Aqui eu começo, né, fazendo uma apresentação minha no início, né? Aqui, prazer, me chamo Vinícius. E aqui nessa apresentação eu só fiz o highlight de algumas coisas, né, que eu fiz nos últimos 40 anos aí, mas tem muito mais, né? Mas só para o pessoal entender. Aí eu costumo perguntar para as pessoas o que elas gostariam que eu falasse um pouquinho mais, né, da apresentação, do fato de eu ser o alto e alter de data, do fato de eu ser um nômade Dalma, um generalista especialista, um commoner, um netweaver, um livre aprendente, um cypherpunk, um explorador local, ensino. Aí normalmente a galera pede uma dessas aí, eu entro um pouquinho no assunto, né? Na sequência eu apresento, né, afinal, o que vamos explorar juntos hoje. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é apresentar o gradiente, né, degenerativo para regenerativo, o gradiente degen-regen, que mistura, que apresenta, né, diferentes economias políticas que estão soterradas para a economia política da macroeconomia hiperconsumista extrativista que nós vivemos. Depois eu falo dos meteoros, depois eu falo dos paradigmas de Herrera, e depois sim que tem a desconferência 404. Né? Mas hoje aqui, como eu falei, vai ser um sobrevoo, eu vou estar pincelando as coisas, né? Não vou propriamente fazer essa apresentação. Né? Então aqui eu vou direto, eu não vou nem falar dos meteoros, eu vou direto aqui para falar do gradiente degen-regen. Né? Então, eu vou abrir um pouquinho melhor aqui para ver se vocês conseguem ver de perto. Dando para ver aí de pertinho? Dando para ver melhor aí, gente? Alô? Acho que tá dando pra ver bem. Nicolas, Agora está me sim, ouvindo? agora sim. Agora tá dando pra ver Ah, tudo. ótimo, ótimo. Então, beleza. Então, só para vocês entenderem, tudo que está aí do lado direito, tá?
Toda essa gradação aqui, convencional, verde, sustentável, restaurativo, reconciliatório gerativo, é um trabalho que o Daniel Christian Wall, junto com o Baio Comolaf e Vanessa Andreotti, vem fazendo ao longo de muito tempo, que é um trabalho de levantamento de quais são as economias políticas que existem para além do paradigma do sustentável, né, que é ladeado pelas 17 ODS da ONU, né, onde está o famoso ESG, né, Environment, Social and Governance, e o CSR, né, o Corporate Social Responsibility. Né. Esses dados que vocês estão vendo aqui do lado foram capturados da Accenture. A Accenture fez, no final do ano passado, uma pesquisa para, digamos, entender. Ela não falou do que está aqui para cima, tá? Dessas outras economias políticas aqui, mas ela basicamente fez uma pesquisa com as 2.000 maiores empresas do planeta, tá? Para saber qual é o paradigma econômico delas, né? Qual é o paradigma econômico delas? E 60%, gente, estão no convencional. Ou seja, negócios usuais poluidores, né? Negócios usuais exploradores. 60% das 2.000 maiores empresas do planeta. Sendo que 18% dessas 2.000 estão sofrendo ali, entre aspas, né, para implementar o chamado net zero, que é a mitigação, né, máxima e a redução efetiva, né, dos gases de efeito estufa. Correto? E uma parte substancial está mais aqui. Desses 18%, 10% na realidade está aqui no carbono neutro, que é mais uma compensação, mais compensação e menos redução. E aqui é onde está o famoso mercado de crédito de carbono, sim, carbono neutro, que é uma caixa preta, diga-se passagem. Sim. Tá? E que, na realidade, é uma caixa preta equivocadíssima. Total. E aí você tem a famosa economia verde da ONU, né? Que tem uma ligação direta com o mercado do crédito de carbono. Ou seja, se você parar para pensar bem, é uma fração muito pequena, de fato, que está fazendo mitigação, né? E que está fazendo uma redução efetiva. Você está falando de 8% de 2.000 empresas. Sendo que desses 8% de 2.000 empresas, 35% dessas empresas esse ano ou reduziram, ou acabaram, ou tiraram o investimento para poder continuar fazendo net zero. Em suma, então, desses 8% de 35%, você está falando quase a metade, você está falando de 4% que efetivamente, de 2.000, que estão fazendo alguma coisa ligado ao paradigma da sustentabilidade via ESG, CSR, aos ODS da ONU. Correto? Então, esse panorama passa de uma forma nítida, né? O quanto só está se enxugando gelo, na realidade. Está havendo um enxugamento de gelo. Independentemente, né, dos acordos de Paris ou coisa do gênero, né, aonde realmente a mudança está acontecendo e que essa pesquisa da Accenture não flagra, são inúmeras comunidades, inúmeras pessoas que, por conta do protagonismo delas próprias, elas estão mudando isso e já estão resgatando essas outras economias políticas que estão soterradas por essas aqui, a convencional, verde e sustentável. Correto? Então, isso aqui é um trabalho, gente, muito maravilhoso, né? Que eu fiz questão de colocar aqui lado a lado, junto com as camadas de internet, porque tem uma relação, tá, da camada cibernética de internet com essas economias políticas. Então, aqui embaixo, você tem a chamada Web 2, onde estão as Big Techs, né? Onde está a Alphabet, onde está a Meta, onde está a Amazon, o X-Twitter e daí vai por diante. Correto? A NVIDIA e daí vai por diante. A OpenAI hoje ela é basicamente responsável por ressuscitar a Web 2. Né? Então, o que acontece é o seguinte, nós somos tratados algoritmicamente nessa Web 2 como usuários, não como cibernautas. Nossos dados são matéria-prima para os produtos deles. Ou seja, além do que, a Web 2 é altamente tóxica, altamente polarizada, né? Porque ela é baseada na macroeconomia da atenção. A macroeconomia da atenção, junto com a cultura, né, com a cultura de você
de computação em nuvem, né, conseguem arrebatar 5 bilhões de pessoas. Não é toda a humanidade, mas são 5 bilhões de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nunca antes na história da nossa espécie houve um oligopólio tão poderoso, tá, quanto esses Big Fives que eu acabei de falar. Nenhum imperador romano jamais imaginou que poderia ter o poder, tá, que esses caras têm na mão. Correto? Então, aqui é onde está o grosso da coisa. O grosso da coisa ainda está na Web 2, né? Ainda está e conversa com essa cultura dos negócios convencionais aqui, flertando, né, com verde, carbono neutro, e por diante. Seguindo uma outra camada de internet, que é mais recente, você tem a Web 2.5, onde basicamente está o mercado de cripto, tá? Onde estão as finanças descentralizadas. E ele, por que ele é 2.5? Porque ele depende dos primitivos tecnológicos e culturais da Web 2, ele depende das mídias sociais da Web 2, ele depende das buscas da Web 2, ele depende dos algoritmos da Web 2. Então você não pode chamar propriamente de Web 3. Tá? E é onde está o mercado de cripto. E não tem como dizer que o mercado de cripto é Web 3, porque não é, efetivamente. Ainda mais agora que os bancos centrais e o sistema bancário estão tomando de assalto, com regulamentação, o mercado de cripto. Então, não tem como fazer isso, é impossível. E aonde você vai encontrar... E aí o que acontece? É a partir dessa crítica de que você não encontra no mercado de cripto literalmente a Web3, você encontra 2.5, que começou a surgir um movimento a partir do GitHub, que é o maior repositório de contrato do planeta, são 100 milhões de projetos que estão colocados lá, um movimento para dar vida às finanças gerativas. Esse movimento, ainda comparativamente, né, ao mercado de cripto, comparativamente, né, a DeFi, a finanças descentralizadas, ele ainda é pequeno. Mas ele já está movimentando aí algo em torno de 100 milhões de dólares ano, tá? Para criar infraestrutura tecnológica, tá, descentralizada na Web3. E pegando um conceito da sociedade chamado bens públicos, né? E dando todo um outro tratamento de bens públicos, fazendo aqui uma hibridização, ou seja, o bem público na Web3 DeFi, ele é público porque ele é código aberto, ele é open source, você pode fazer um fork daquela tecnologia, você pode, daquele bem público, mas você também é dono. Então faz uma mistura de ownership com commonship, né? Então, isso aqui já é altamente disruptivo. E uma das primeiras coisas que foram lançadas lá já faz alguns anos, né, por plataformas como Gitcoin, Giveth, CommonStack, uma pregada delas, foi o conceito de financiamento quadrático, né, que é muito diferente do financiamento coletivo. O financiamento quadrático, para ele dar certo, fora ser uma dinâmica de match, né, tem que ter uma comunidade por trás sustentando o projeto. Ou seja, vencendo a Web3 DeFi, também a Web3, a Web 2.5 DeSci, mas muito mais a Web3 DeFi, que está trazendo as comunidades Web3, está gerando comunidades para estar desenvolvendo esses projetos numa visão de longo prazo. Tudo ligado à Web3, à Web 2.5 DGEM é de curto prazo, porque é especulativo, você quer ganhar dinheiro. Tudo ligado ao Web3 DeFi está ligado a uma visão de longo para longuíssimo prazo, que é a formação de comunidade. E está se criando infraestrutura tecnológica para fazer certificação, atestação, usando principalmente o segundo maior blockchain público do planeta, que chama-se Ethereum, que já tem, inclusive, 3 camadas. Tem a camada 2, onde está usando uma tecnologia de compressão para conseguir você fazer um maior volume de transações, que eu não vou entrar aqui, não vou falar desses nomes para não complicar o meio de campo. Tá? E já tem uma de camada 3, né, que está facilitando essas compressões de uma outra forma. Em suma, aí está a Web3 DeFi.
Agora, ainda mais embrionário do que o Web3 Regen é o Web3 DeFi, é o Web3 Regen, tá? É onde o Rere como protocolo foi criado literalmente, vem sendo co-criado literalmente para criar primitivos cyberculturais ligados à geração profunda, ligados ao paradigma P2P, ligados ao paradigma de redes, ligados ao paradigma do fazer complexo, ligados ao paradigma da localidade, ligados ao paradigma da lógica da abundância, para gerar blueprints Web3 gerativos, ligados à soberania alimentar, à descentralização de soberania alimentar, ligados à logística, ligados à moradia, ligados a tudo que vocês possam imaginar. Então, o Rere está focando as suas energias para gerar esses blueprints Web3 gerativos na Web3 Regen. Nesse sentido, ele conversa diretamente com a economia política do que é regenerativo, do que é reconciliatório, do que é restaurativo. Correto? Mas isso significa dizer que ele só converse com projetos ou pessoas que estejam já ligadas a esses paradigmas aqui, a essas economias políticas. Muito pelo contrário. O Rere está sempre recebendo projetos que estão vindo aqui, diretamente como startups Web 2, conversando, inclusive, com a economia convencional. Projetos, inclusive, que estão ligados ao Web 2.5, projetos de DeFi. Quer dizer, na realidade, o Rere, ele não ideologicamente, ele não se encerra, né, somente ali no paradigma da Web3 Regen. Ele conversa literalmente com esse espectro, né, de camadas cibernéticas para gerar o awareness, a consciência do quanto cada camada dessa conversa com diferentes economias políticas para trazer esse awareness para as pessoas e para os projetos. Aí eu vou fechar aqui, depois eu vou falar um pouquinho do Bitcoin, porque eu tive uma ligação, né, da cocriação do Bitcoin, e depois eu falo do que está emergindo entre a Web 2.5, Degen, e a Web 3 DeFi, como games, como novas mídias sociais, como ciências descentralizadas, e não vai por diante. NFTs e não vai por diante. Eu paro por aqui para vocês poderem fazer a primeira apreciação de vocês, começando aí por você, Nicolas, fica à vontade. Cara, achei bem bacana, achei que é importante, uma coisa que eu acho que é interessante talvez falar, assim, no seu discurso, assim, é uma sugestão, tá? Mas que tem essa cultura agora, não cultura, mas nas empresas também, antes do ESG, a galera está fazendo essa mudança da transformação digital. Que muita gente acha que, não, botar, enfim, coisas digitalmente, né? Tirar o analógico e tudo mais, mas na verdade é a cultura da empresa mudar para essa questão que, vamos dizer, na Web3 é mais, como é que eu posso dizer, concentrada não, mas concretizada, que é a formação de comunidades. Então, a partir dos pensamentos em conjunto e desconjuntos também, porque é necessário, né, eu acho, ter uma opinião diferente, tal, para justamente construir uma coisa equilibrada. Mas, para mim, eu entendi que a Rere, com o protocolo da Ethereum, é mais para essa transformação digital e dos componentes, né, da sociedade, que é justamente integrar o passado, que podemos até falar da Web 2, para a Web 3. Então, conversando, sendo uma ponte, um rio, né? um caminho de ida e volta que a gente consiga ter essas informações, tanto de volta quanto para o futuro, tanto do futuro quanto para a volta, e assim convergindo numa coisa que é a comunidade, que somos a comunidade. O ser humano é comunitário, né? A gente começou com tribo, a gente está em tribo ainda, né? Só que tem também a forma, né? Os instintos que aquela tribo ali não bate muito comigo, então, mas para mim eu também sou um apaixonado na tecnologia, gosto muito dessas coisas e sou a favor também dessa transformação cultural e, em poucas palavras, sou mais do analógico, apesar que tem uma base muito digital, só que é necessário
também os dois lados, eu diria. Mas Claro, uma total. A não ideia não como toda do dependente. Rerê é entender que nós já incorporamos, a internet já está culturalmente incorporada na gente. Não, Entendeu? 5 Ou bilhões, esse seja, dado é muito interessante. 5 bilhões e, e aí você conseguir entender que você pode ressignificar essa incorporação, você não se vê só como usuário, se vê como co-criador da Web3 ou coisa do gênero, faz parte dessa jornada livre aprendente e co-criativa do Rerê como protocolo, entendeu? é o que se resume. Agora, se eu fosse pegar, por exemplo, o Cultiva hoje, ele está ali no restaurativo, ou seja, são humanos e comunidades fazendo coisas para a natureza. Exato. Né? Agora, você vai encontrar uma outra economia política, que é humanos e comunidades como parte integral da natureza, que, por exemplo, são os Yanomamis. Você vai encontrar, por exemplo, humanos e comunidades fazendo coisas como natureza. Ou seja, então a dinâmica é muito diferente. Quer dizer, parece que são coisas iguais, mas são coisas bem distintas. São economias políticas distintas. E são economias políticas que possuem formas de gerar riquezas distintas também entre si. Né? E todo esse aprendizado das diferenças das economias políticas, fazendo o espelhamento com as diferentes camadas cibernéticas de internet, é uma das jornadas livre aprendência e co-criativas do Rerê. Perfeito. Então, eu acho que é um pouco por aí. Não sei se o Marcelo vai querer se manifestar, ou o próprio Diogo, mas fica à vontade, a gente pode continuar aqui. Então, vamos continuar. Vamos lá. Então aqui, eu acho que foi legal, porque eu acho que dá para você ter uma noção, né, o Nicolas, de como o Rerê com o protocolo atua dessa forma bem saudavelmente crítica, né, para você poder ter um entendimento de que não é inexorável a captura que a Web2 tem de você. Entendeu? Então, a grande questão é isso que você falou, de ser tratado como usuário e não como cibernauta. Exatamente. Como cibernautas, a gente está ali, só que, pô, eu sou usuário, o cara você vai ler os termos e condições, o cara tem a tua vida toda à disposição dele. Pô, eu não gosto. Eu até tenho Claro. um pouco de paranoia e tal, tenho minhas coisas, mas a gente está sujeito, né? Porque, pô, não, tem que baixar o WhatsApp, tem que baixar o Uber, sabe? Isso tudo é gravado, tudo é usado, tudo é vendido, tudo é. Pô, cara, que droga. Sim, é isso mesmo. Então, cara, E aí, agora nós vamos falar dos 8 paradigmas que consubstanciam o Rerê como protocolo cultural. Né? Então, esses aí são os 8 paradigmas. A cultura do commons, né? O resgate da nossa capacidade de agenciamento do peer-to-peer, né? Entre para com pessoas. A percepção de que a gente tem que atuar hoje integrando a nossa hiperlocalidade, reconhecendo a nossa biorregionalidade e projetando isso na nossa planetariedade. Então, é o paradigma da localidade, né? Ou seja, não fica só presos, a gente não fica só preso àquele paradigma do territorial, do local, etc., nem só do global. Exato. Né? O global é muito macroeconômico e o local é muito territorial, enfim. Então, o local dá a possibilidade da gente poder, a gente ter, mais uma vez, a criticidade, né, de que a gente não precisa estar preso nesses 2 paradigmas que literalmente lastrearam, né, a nossa evolução, a criação, de deixar de ser nômade para ser sedentário, a criação de civilizações, etc. Exatamente. Não, a palavra é o deixar de ser nômade para ser sedentário. Exatamente. Todo mundo gosta de viajar, quem não gosta de viajar? E aí você tem aqui o paradigma da livre aprendizagem, que ele é um paradigma onde a gente gera comunidades de livre aprendizagem, das pessoas aprendendo umas com as outras. Né? A gente tem na cultura da ensinagem, está ligada à escolarização, né? Uma captura de formato, de formação de pessoas. Então, isso eu acho que na complexidade da sociedade que nos tornamos, né? Cada vez mais com essa proximidade distante, eu digo proximidade distante porque, por mais que a internet conecte, não significa dizer que você está próximo, né? Você está conectado, mas não necessariamente distante. Então, é necessário um fluxo interativo, né? E aí a gente resgata isso que nossos ancestrais fizeram tão bem, que é a dinâmica da livre aprendizagem. Né?
E a gente traz o fazer complexo. O fazer complexo está muito ligado a... Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque isso é todo uma call, todo um sync-up, só para falar disso, né? Que é a dinâmica autopoética do Francisco Varela e do Humberto Maturana, que está ligada à segunda ordem da cibernética, né? A segunda ordem da cibernética, que é diferente da primeira ordem, que é ligada ao Norbert Wiener. A primeira ordem é a ordem de controle e comando, é de você como observador, olhando um sistema e querendo fazer a engenharia, né, de como você controla aquele sistema. Né? Que foi exatamente o que os Estados Unidos fez com o Plano Marshall, no pós-Segunda Guerra Mundial, etc. Fazer todo tipo de engenharia social, econômica, etc. E pegando o framework de nos tratar mais como consumidores e menos como cidadãos. Né? Então, o fazer complexo é um resgate do que nós já fazíamos nossos ancestrais, né? Os povos originários. Eles já estavam mudando com a mudança. Né? Eles já estavam mudando, nós éramos observadores ao mesmo tempo agentes da nossa mudança. Então, a gente está trazendo à tona esse paradigma nas dinâmicas de cocriação do Rerê, né? Principalmente nesse sentido. Né? Então, está aí. Aí a regeneração profunda, porque aqui não é só uma questão, mas não é só a questão da gente regenerar florestas, biomas, né? Da gente regenerar, é também tratar o tecido doente, abiótico da sociedade que nos tornamos, entendeu? A gente percebeu quanto a nossa pele o principal nasce e morre todo dia, quanto ela é regenerativa, quanto a regeneração faz parte a gente nascer, crescer e morrer e nascer de novo, faz parte da nossa dinâmica de vida. Né? Não, fora os dejetos, né? Fora as coisas que a gente consome e joga fora, que todo mundo faz necessidade fisiológica, né? Não tem como fugir disso. Todo mundo sua, todo mundo pega, todo mundo faz. Exatamente isso, cara. Então, e aí como é que você traz isso para o dia a dia? Né? Traz simplesmente não chamando, por exemplo, os encontros que a gente faz na internet de reunião. A gente faz, isso aqui é um sync. Né? O que é um sync? É sincronizar o seu tempo, o seu fluxo com o meu tempo e o meu fluxo. Né? Se a gente consegue só fazer esse exercíciozinho, entre aspas, sabe, muitas aspas aí, sabe, Nicolas, bobinho de sincronizar, isso já é regenerativo. O tempo da gente conseguir colocar a cabeça no presente, conseguir olhar olho no olho, conseguir se sentir o outro, exercer a escuta ativa, uma escuta empática, isso por si só já é altamente gerativo. Né? Você conseguir deixar de estar capturado pelo tempo cronológico, como a gente estava falando antes de fazer aqui o registro, né? Também uma dinâmica gerativa, entendeu? Então, a gente está trazendo o paradigma da geração profunda aí para as pessoas e para os projetos nesse dia a dia. Então, a palavra de ordem do Rerê é desacelere. Né? Vamos regenerar, né? Vamos acelerar. Desacelerar para acelerar de outras formas, né? Não dessa forma que está colocada aí, que só nos deixa doentes, né? A cada dia. Sim, neuróticos e doentes. Exatamente. Não, perfeito. E aí, cara, não é a lógica da abundância propriamente, é a experiência da lógica da abundância. E como é que a gente faz a experiência da lógica da abundância? A gente está baseando muito, sabe, Nicolas, na experiência milenar dos aborígenes australianos. Eles lá são muito mais... Eles continuam nômades até hoje, né? Eles vão circulando por aquele continente todo que é a Austrália, né? As estações do ano, comendo frutas da época. E para cada local que eles passam, cada geografia que eles passam, eles disponibilizam aquilo que é o surplus, aquilo que é abundante, eles deixam para que a outra etnia, a outra tribo possa usufruir. Então, nós pegamos esse conceito e começamos a fazer, desde 2022, o exercício de fazer a ignição e cocriação de piscinas comuns de recursos compartilháveis. Né? Perguntando para as pessoas qual é o recurso abundante para você, qual é o recurso que é empático para você, qual é o recurso que está condicionado para você poder disponibilizar nessa piscina. Então, a gente faz esse exercício com as pessoas, faz exercício com os projetos. Né? E, cara, é incrível os resultados disso. Entendeu? Como é que a gente consegue realizar encontros, realizar eventos de forma descentralizada para distribuída, né? Onde o uso do recurso monetário é o mínimo possível, né? E as pessoas começam a fazer dinâmicas de mútuo acesso. Detalhe, não é uma dinâmica
de troca. Troca é trocar uma coisa pela outra, uma dinâmica de mútuo acesso. Porque se eu disponibilizo alguma coisa, por exemplo, eu disponibilizo a minha capacidade de escuta empática como recurso abundante, correto? E você disponibiliza, Nicolas, a sua capacidade de abraçar. Então, quando a gente estiver junto, você vai estar me abraçando e eu vou estar te escutando. A gente já está fazendo um mútuo acesso ali, entendeu? Uma dinâmica mutualística. Por quê? Porque a dinâmica da natureza, biomimeticamente falando, ela é mutualística, ela é de interdependência. Eu costumo dizer que passarinho não marca reunião com a árvore para pousar no galho. Ou seja, então é uma dinâmica de que a gente está sempre acessando de tudo um pouco. E qual é a diferença entre recurso abundante, empático e condicionado? A gente pode falar disso agora, mas tem diferenças. O abundante é aquele que brota naturalmente para você, está sempre existindo, está sempre brotando, um brotamento constante desse recurso. Minha capacidade de escuta empática, de escuta ativa, sua capacidade de abraçar, por exemplo. Né? O empático é todo e qualquer recurso que está ocioso, que está parado. Né? Ou aquele tempo que você abre para querer aprender uma coisa que você não sabe com o outro. Né? Então, esse é a empatia, né? É o exercício da empatia. Então, você se abrir para aprender com o outro. Então, esse é o recurso. E o condicionado é aquele recurso que conversa com a minha escassez diária, mas que eu posso disponibilizar desde que alguma condição seja satisfeita. Né? Essa condição pode ser para mim mesmo, pode ser para terceiros ou pode ser para a própria piscina. Né? Então, a gente vem trabalhando com essas três distinções de recursos nessa experiência da lógica da abundância. Né? E com isso você consegue experimentar a lógica da abundância. Você não fica falando dela, você literalmente experimenta. Né? É uma dinâmica experimental e experiencial. Né? Quais são as três mesmo? Abundância, a outra é... É recurso abundante, recurso empático e recurso condicionado. Condicionado? É condicionado. Tá. Isso. Maneiro. E aí o último paradigma é o de redes. Por quê? Porque nós somos seres sociais, gregários, nós somos seres que pareamos, nós somos seres que geram diversos tipos de inteligências coletivas, não uma só. Né? Então, e é através da inteligência do protagonismo, é através da inteligência coletiva que vai criando, nós vamos tendo diferentes tipos de awareness, de consciência das coisas. Né? E a nossa capacidade de nos vermos, de reconhecermos as nossas diversidades, né? Sim. E não de nos isolarmos multiculturalmente. Você fica aqui no seu canto, eu fico no meu. Né? Que é típica do paradigma governamental, organizacional, institucional que está sendo colocado, inclusive por políticas públicas. E aumentado pelos algoritmos da Web 2, né? Com esse identitarismo que está aí. Né? Muito louco. Né? Então, gente, Nicolas, porque só está eu e você aqui, os dois acabaram saindo, né? A gente está aí com os 8 paradigmas que são esses, tá? E qual é a coisa que nós fazemos? Quais são as dinâmicas pelas quais as pessoas e os projetos podem se envolver com o ReRe? São basicamente 2 dinâmicas, o que a gente chama de mapeamento básico e mapeamento crítico, tá? O mapeamento, aí eu vou te mostrar uma proposta aqui que já vai ser feito com um empreendimento de IA lá de Santa Catarina, que está chegando no ReRe, tá? Que chama-se chama-se Monkey. Chama-se Monkey Branch. Tá? A Monkey Branch é um dos parceiros do Node Hub Web3 do Arca Hub. Né? E ele ficou conhecendo a proposta do ReRe durante o Re-Innovation Week, né? Com essa apresentação aí que eu estou fazendo. E eles ficaram altamente sensibilizados pela proposta. Lógico. Por quê? Porque surgiu uma ideia lá. Né? Estavam ali presentes os mantenedores, os parceiros, né, do Node, e eles estiveram presentes nos 2 dias da apresentação, né, do ReRe, né, do Meteoro, para chamar de seu, dessa apresentação. Né? Sim. E uma ideia que surgiu, baseada na experiência que esse Cruz Fala teve, logo no início da internet, nos anos 90, né, na Web 1, foi de fazer uma caravana. Né? Foi de fazer uma caravana aqui no Brasil, passando por todos os biomas brasileiros e pelas cidades que estão tendo um protagonismo violento. Eles amaram isso. Né? E a gente, desde então... Brasil, quem não ama?
E aí, desde então, a gente está aqui, ó, co-criando a Clever Monkey Web3IA Caravana Brasileira, Sim. entendeu? E nós já estamos no 10º call, 10º sync-up. Só que eu tinha dito para eles que era muito necessário, tanto para Clever quanto para Monkey Branch, passar pela dinâmica de mapeamento básico do RE, né? E o que é o mapeamento básico do RE? Eu vou ler aqui para você entender. Tá. O que é a lúdica experiência do RE mapeamento básico, né? O RE, por ser um protocolo cultural intergerativo, é também um campo de influência cultural paradigmática, que joga a luz cibernética não apenas nas diferentes camadas de aplicações da internet, Web 2, 2.5 DGEN, Web 3 DeFi, tudo que a gente acabou de ver, Web 3 DGEN, mas também na diversidade de economias políticas existentes hoje no planeta, hiperconsumista, verde, sustentável, enfim, tudo que a gente viu. O que significa dizer que leva em consideração e correlaciona inovadoramente a complexidade URL das camadas cibernéticas com a IRL, né, que é in real life, das distintas matrizes econômicas existentes ou emergentes. Nesse sentido, compete às duas formas de remapeamento que vêm sendo facilitados culturalmente pelo círculo originário. O círculo originário, ele é exatamente o guardião do kernel, né, do código-fonte do RE, desses 8 paradigmas, né, do RE. E no ciclo originário, fora a minha pessoa, tem outros co-criadores energizando o ciclo originário. Então, vamos lá. Então, vem sendo facilitados culturalmente pelo ciclo originário, ou seja, realizar o mapeamento crítico ou básico, de tanto mapear de saída, né, o grau de hibridez atual do projeto, bem como ao longo da jornada co-criativa, seu potencial de transcender limitações ainda não percebidas, ou ainda de aprender a incorporar complexidades que nos cercam no mundo de profundas mudanças civilizatórias, como inteligência coletiva, gerando maior resiliência e capacidade adaptativa, e não como externalidades a serem tratadas e modeladas como ameaças ao planejamento estratégico do business plans convencionais. Né? A diferença entre o remapeamento crítico e básico é que a primeira experiência é um mergulho profundo de 6 meses, divididos em 3 fases: originação, coideação complexa, expansão abundante. Na abertura do código-fonte do projeto, visando transformar o mesmo num empreendimento em rede, lastreado pela experiência da lógica da abundância, através da ignição e cocriação de uma piscina comum de recursos compartilháveis, própria. Boa. Atualmente, 10 projetos estão passando por essa exploração, que vai se espelhar e interfacear, entrelaçar com a piscina comum de recursos compartilháveis dos demais projetos e interfaces ecossistêmicos do RE. Porque o RE, sabe, Nicolas, ele tem diversas interfaces ecossistêmicas. Tem, por exemplo, o clube mais antigo de investimento anjo do Brasil, que é o Gavin Angels. Então, está sendo co-criado com o Gavin Angels toda uma outra modelagem de investimento anjo para essa terceira década do século XXI, levando em consideração as outras economias políticas, entendeu? Então, está acontecendo isso. E aí, a interface ecossistêmica mais recente é com o Node Hub. É com o Node Hub Web3 ali do Arca Hub, do papel. E aí está por diante. Pô, que bom que você... Eu sei, é incrível. Isso aqui parece até ficção especulativa, né? Científica. Cyberpunk, cara. Cyberpunk total. E maneiríssimo. É porque existe uma narrativa Solar Lunar Punk aqui que eu estou ligado, né? Que eu não coloco isso à tona porque as pessoas não estão ligadas nesses movimentos, né? Mas tem aqui uma narrativa nesse sentido. Já o básico é uma lúdica trilha solarpunk de 3 meses, com um sync-up semanal de 1 hora, 1 hora e meia, que se assemelha mais a uma espécie de abertura dos poros do projeto, ou seja, de sensibilização do mesmo a lidar co-criativamente com as complexidades, e que também faz a ignição e co-criação de uma piscina comum, podendo a mesma ser parte intrínseca ou não do seu fluxo empreendedor. Né? Aqui eu dou o exemplo de um projeto que está passando por um mapeamento crítico, que é agroflorestal, tá? Que está gerando o primeiro blueprint Web3 gerativo, né, de uma agrofloresta descentralizada, cultural e economicamente do Brasil, lá em Vias Fortes, Minas Gerais. Tá? Já está começando a ter uma comunidade local em torno disso, que a gente já fez. Esse aqui é um mapeamento recente deles. Tá? A gente fez um mapeamento onde a gente mapeou em que camadas cibernéticas, né, a agroflorestal está
atuando. Ela está, sim, presente na Web 2, porque tem um site, Tem a Red que não é um Point, site Web 2, né? E ela está atuando na Web 3 DeFi, sendo que, atualmente, ela está trabalhando na economia política do restaurativo e olhando para o reconciliatório, né? Olha que interessante, né? E a gente fez um mapeamento do quanto ela está próxima dos 8 paradigmas do RE, né? pô, Enquanto como, enquanto P2P, enquanto localidade, enquanto sim. livre aprendizagem, enquanto fazer complexo, geração profunda, e levar por diante. Então, esse aqui é o híbrido mais recente da agroflorestal. Se eu fosse pegar para você o híbrido que nós iniciamos, ela nem de perto ela conseguia, digamos assim, ter uma relação tão próxima, né, com um, dois, três, quatro, cinco paradigmas, 6 paradigmas que estão aqui, né? Mas foi ao longo desse mapeamento crítico que ela começou a ter essa aderência, né, com os paradigmas e começou a ter uma consciência que ela está atuando nessa economia política aqui. Então, aí estou Lógico. dando um exemplo para você do que é o mapeamento crítico, básico e crítico, para você ter uma noção. Aham. Bacana? Show. Atualmente, são 5 os projetos que estão realizando mapeamento básico. A Jinland, com a Esther Camilo, a Ecoindústria Modular lá do Sul, que é sensacional, com o Christian, a Greenpeace Brasil, com o Cauê, Atos e Danilo, a Woman Biz, lá de Lima, no Peru, com a Lili Santos, a Valocracia, com o Casta, né? Então, esses são os projetos. E a ideia é que vocês passem também por uma dinâmica de remapeamento básico, né? O Cultiva, né? Nesse sentido. E aqui eu falo como é que esse mapeamento básico vai se linkar, né, com essa caravana, né? Clever Monkey Web3 IA brasileira. Elenco todos os motivos aqui e falo para ele o que é necessário para co-inicializar. No caso deles, por eles serem empreendimentos que já possuem receita, Aham. por eles serem empreendimentos que já estão atuantes, É. tá? A forma que o Rerê vai atuar, a gente chama de Red Hat. Não sei se você está ligado na diferença do que é um White Hat, do que é um Red Hat, do que é um... Você está ligado nisso? White, Black e Gray, eu tô ligado. O O Red. Red eu não tô ligado muito, não. O Eu acho White Hat é aquele hacker ético, né, que cuida do código, né? Então, exato. é o que eu venho fazendo. Eu e outras pessoas que inicializamos o projeto, a gente está atuando como White Hat, né? O Red Hat é aquele que faz ataques, né? Ataques para tirar clientes próximos. O Black. O Red Hat é aquele que facilita a implementação de um Linux ou numa empresa Tá, um da sistema implementação operacional baseado no Linux para isso. Então, tanto a Clever, que é um blockchain brasileiro, né, que atua lá fora, quanto a Monkey vão iniciar pela primeira vez, depois de mais de 2 anos cocriando Rerê, uma dinâmica de Red Hat, né, aqui. Então, o mapeamento básico que nós vamos fazer para eles vão disponibilizar um recurso, né? É um recurso pequeno, é 1,5 salário, coisa e tal, mas vão disponibilizar isso por 3 meses, né? Mas ele já vira uma referência para o tipo de atuação que a gente vai fazer com as startups Web 2 que estão presentes ali no Arca Hub, entendeu? Então, essa que é a diferença. A ideia com vocês ainda é atuar, fazer uma dinâmica White Hat com vocês, mas a gente vai ter que ter uma dinâmica de reciprocidade. Ou seja, como é que a Cultiva e a Cliffside vão conversar, por exemplo, com a piscina comum do ciclo originário, né? O que, de repente, nós podemos estar fazendo juntos, né? Usando a infraestrutura, usando as dinâmicas do Cultiva, ou da Cliffside. Mas isso é uma coisa que a gente vai conversar mais à frente. Eu só quis mostrar aqui para você entender como é que é a dinâmica. O que eu vejo muito é que o Cultiva, vamos dizer assim, na minha visão, tá? Pode ser que eu tenta fazer esse trabalho da Rerê, só que de maneira não humana, né? Mas humana, sabe? Tipo, sem estar no digital, entende? Que é necessária essa complementação, sabe? Que não é a mesma coisa, só que ao mesmo tempo é essa cultura da conversão e não da não é diversão, né? Do convergente e não do divergente, né? Exatamente. Do convívio e não da coexistência.
Exato. E Convívio aí eu não é uma coisa. cultivo justamente essa parte do tipo, é um lugar aberto para a gente trocar informação, né? Eu gostei da palavra que você falou também, né? Trocar, o que que você disse É, mesmo? mútuo acesso. Mútuo acesso. É Mútuo um acesso. mutualismo. Pô, perfeito. O cultivo é o mútuo acesso de um espaço que música, arte, é cultura. Né? E aí, É, pô, mas o que eu tem. acho bacana é que vocês vão estar literalmente se conectando, né? Vão E estar aí, começando a se espelhar, a interface, porque na dinâmica. Deixa eu te mostrar isso aqui que eu acho que você vai curtir. Peraí. Não, faz total sentido, porque tem essa. A gente não pode ignorar o fato que está todo mundo no digital também. Então, Claro. pô, por que Mas é importante você junto? entender o quanto o Rê tá. Tipo assim, a Água Florestal, cara, é um projeto de Eu total conheço analógico. Assim, ele está de, completamente de inserido ali acompanhar, sim, nas comunidades, entendeu? sim, Tanto quanto vocês estão inseridos nas comunidades, nas sim, favelas, eles estão inseridos ali no interior do Brasil. sim, sim. Mas entender que tem como ressignificar a relação cibernética, né, através É, da Web3 DeFi, isso é muito importante mesmo. Isso é muito importante. Bem, deixa eu te mostrar aqui uma, uma história para finalizar, para você ter uma noção de como essa dinâmica da geração de piscina comum de recursos compartilháveis ela é incrível. Ela é incrível. Tá? geração comum. É GCP-CRS, né? É. Piscina comum de recursos compartilháveis. De Né? piscina compartilhada. É PCDRC. Né? E a gente vai começar a criar a versão digital dela também, né? A versão Pô, da muito maneiro. Web3. Eu estava até com um projeto na minha empresa antiga, que era de tecnologia, com a ideia do Rerê. Fiz É até bacana. hoje. Pô. Então, Não sabia, não deixa eu te conhecia o mostrar Rerê. aqui, ó. Mas, pô, maneiríssimo. Então, por exemplo, aqui, deixa eu te mostrar os elementos aqui para você entender o que está aqui. Aqui tem um ciclo originário, né? Que é o Sim. círculo que é o guardião do kernel, do Rerê, com o protocolo cultural. Aqui você tem a interface do Rerê com o Node Hub V3. E a gente aqui fez a ignição e cocriação de uma piscina comum de recursos compartilháveis, olhando para as demandas, desafios e necessidades que essa piscina já está tendo de partida. Né? Então, por exemplo, Essa piscina em comum seria um GitHub, assim. não, não, pode ser, Sim, da não. forma, ela é muito mais ampla do que um Não, não, GitHub, muito né? mais Porque amplo. você, Mas é como se fosse um lugar de depósito de informações e tal, que a gente pode não é, navegar e. não é bem um depósito, um repositório, é um local bem dinâmico, bem orgânico, bem interativo, é onde acontece o mútuo acesso. Então, por exemplo, aqui se visualizou que seria interessante ter diferentes tipos de recursos de IA aqui presentes na piscina. É, Cripto, Fiat, Dev para Web 2 e Web 3, é. comunicação, divulgação, CNV, comunicação não violenta, né? Aham. Realização de eventos próprios externos, participação em cocriação, diluição, contribuição do custeio, design Aham. gráfico, facilitação cultural. Tudo isso aqui foi e aqui já colocando diferentes recursos, né? Abundantes, empáticos, condicionados, né? Trabalhando espelhamentos, interfaces, Pô, entrelaçamentos entre pessoas e projetos, entre projetos. Então, repara como é que essa é uma dinâmica muito viva, né? Então, não tem é, nada estático aí. é assim, É realmente incrível nesse sentido. E aí muito, acontece, desde que a gente iniciou isso, olha quantos projetos já chegaram. Então, sim. você hoje tem presente nessa piscina a Água Florestal, a Greenpeace Brasil, a Dreamland, a Doces Lembranças, a Knot Studio, Ecozona Autônoma, junto com a Clever, junto com a Monkey Branch e a Clever. Aham. Então, essa piscina hoje tem um volume gigante de recursos aqui. Então, o que, é que a gente está falando? Ligados a IA, tudo isso que você acabou de ver aqui. A gente agora está olhando para a terceira edição de Conferência 404, que vai acontecer dia 29 de outubro, e co-criando isso de forma descentralizada, só a Aham. partir dos recursos que estão disponibilizados aqui. Entendeu? Sim. Já fazendo uma dinâmica
já verificando o que tem de recurso abundante disponível, o que tem de recurso empático disponível, que está condicionado para a gente poder viabilizar de forma descentralizada para distribuída essa terceira edição do Desconferência 404, agora no dia 29 de outubro, lá no Arca Hub, né? Então, eu estou dando aqui um exemplo para você Maneiro. do quanto essa dinâmica vai amplificar de uma forma inacreditável todo o trabalho que vocês estão fazendo, entendeu? E vai dar uma visibilidade local, né? Não só com a água florestal, mas com N projetos no Brasil e fora do Brasil que estão ligados à cocriação do Rerê. Então, eu paro por aqui, querido, só para você ter uma noção aí. Pô, muito maneiro, Vinícius. Por mim, se eu pudesse, até ficaria na Rerê, tô brincando. Mas até eu queria depois bater esse papo contigo pessoalmente. Vou também parar de gravar, mas gosto também de trabalhar com sistemas de computação, né? Enfim, mas... Pô, Não, tranquilo, cara. Eu acho que tem muita coisa aí para... Você pode estar chegando como micro, como pessoa, independentemente da sua ligação contigo, ou qualquer outro projeto, mas, enfim, mas o importante mesmo é você entender que não é uma dinâmica doutrinária, não é ideológica, ela é orgânica, interativa, ela lida com a diversidade, ela faz exercício daquilo que eu considero mais escasso hoje na sociedade, que não é ouro, não é Bitcoin, é a empatia, né? Então, para a gente poder resgatar nossa capacidade empática, de nos espelhar, de interfacear, de co-criarmos coisas juntos, de entender que a nossa relação com a internet pode ser significada como co-criadores e não como usuários dela, apenas como consumidores e levar por diante. Cara, então eu finalizo por aqui. Fica à vontade para você fazer sua apreciação final e check-out. Cara, para mim, eu estou de acordo. Se quiser aí, me conta como um de um Reinaldo, pode contar que para mim é necessária essa mudança de cultura do cada um no seu canto, pô. Porque na pandemia foi isso e eu aprendi que não dá, não dá. Tem que ter um junto mútuo, só que ao mesmo tempo a gente precisa entender também e respeitar o outro empaticamente, que primeiro a gente tem que se respeitar, né? Tem isso na psicologia, né? Você fala para o outro, está apontando para si. Mas enfim, para mim, eu não sei como é que se daria essa fusão da Acho Rede. que a primeira coisa é você, Nicolas, chegar como o Marcelo chegou. O Sim, Diogo não chegou, mas o Marcelo já chegou. No Sincap Geral do Rerê, segunda-feira agora, 8 horas. Né? tá. Para você começar a ver a diversidade de pessoas ali, etc. Você depois chegar também na dinâmica dos mapeamentos básicos e críticos que estão acontecendo, você vê isso na Muito prática, bom. entendeu? 8 horas da manhã. Não, cara, eles acontecem todo dia, de manhã, tarde e noite, entendeu? Porque são muitos mapeamentos que estão acontecendo. Não, eu digo o Syncap. O Sincap Geral, ele é toda segunda-feira, 8 horas da noite. Da noite. À noite. 8 horas da noite. Segunda-feira. Maneiro. É um ecossistema, né? Sim. Eu diria que é mais que uma questão, é uma ecologia de pessoas, projetos e interfaces ecossistêmicas. Porque alguns desses projetos possuem suas próprias comunidades. Imagina. Sim, imagina. É uma ecologia de coisas mesmo. E acontece onde essa reunião? Oi? Não tem reunião. Não, Oi? esse Syncap é onde? Qual é a Acontece via plataforma? Zoom. Né? Esse Zoom que a gente está usando aqui, com essa carinha que você está vendo, o People Screen, ele é uma infraestrutura de videoconferência que foi hackeada no Zoom, que é usada por dezenas de projetos, centenas de pessoas há 8 anos. Nós estamos indo agora para o 8º ano. Caraca, não sabia. E já tinha visto essa imagem, eu tipo, pô, tem alguns anônimos aí.
Porque eu tenho uma ligação profunda com toda a cultura open source, software livre, hardware livre, É porque massa também, sim. eu estava entre aquelas pessoas que trouxe essa cultura para o Brasil nos anos 80 para 90. Então, Caraca, que estava ali. porra. Que satisfação e, pô, privilégio, uma honra falar contigo, cara. Estava ali Eu tô também o doido. conceito de cybercafé, não sei se você chegou a Aham. pegar cybercafé, ele foi criado durante a caravana que nós fizemos em mais de 40 cidades durante 2 anos, no início dos anos Caralho. 90, antes da regulamentação da Embratel em 95 da internet. Aham. Para falar de acesso à internet, falar de provedores, falar Caraca, de IPv4, falar de internet protocolo e vai por diante. que E a isso. gente fazia nas, Tem a que gente fazia marcar, nas tem que marcar pracinhas. alguma coisa. Você é do Rio, não? A gente montava uma lona de circo e Aham. fazia nas pracinhas, entendeu? Pô, irado. Não foi super irado, assim. E você tinha que ver a reação das pessoas, aquele barulhinho de Aí. acessando. Pô, muito legal. Isso aqui, gente, é o ciberespaço, né? Você pode ser um cibernauta. As crianças ficavam Pô, os enlouquecidas caras comigo. passavam, esses caras são doidos, esses caras são alienígenas. Parecia mesmo, parecia mesmo. Tá? E aí, quando eu contei isso lá no Rio Innovation Week, né, o Aham. pessoal da Kleber e da Manc ficaram alucinados. Pô, eu falei assim, cara, Olha. então vamos repetir isso, só que para Pô, Web3 e A agora. pô, maneiríssimo, Vinícius. Pô, satisfação enorme te conhecer, cara. A Enorme. satisfação é nossa. Enorme. Vamos, Nicolas. Então, Show. querido, é isso. A gente já pode finalizar aqui, tá? O próximo passo é você chegar junto. Se conseguir trazer o Marcelo, ótimo, novamente. Vai ser bom ele chegar mais uma vezinha, entendeu? Tá bom. Tá O bom. Diogo ainda não chegou, mas um dia ele chega. Né? Ele Eu acho consegue que chegar aqui. é porque realmente o Diogo fica nessa parte mais de comunicação e marketing ali e É. à frente, né? De botar a cara, ficar falando com as pessoas, apertar a mão, tirar foto e tal. Tá Então, faz certo. parte, né? Então, Ih, querido, é isso. Vamos nessa. Ficar feliz mesmo. Eu vou te. A gente seria legal você pedir para o Diogo, para o Marcelo, nos conectar um no Telegram, porque o Rei está no Telegram, mas eu tá. também tenho o famigerado WhatsApp, né? Então, a gente pode se falar ali por WhatsApp ou pelo Telegram, a gente se conectar para você, a gente ter uma conversa aí mais próxima aí no dia a dia, tá bom? Tá. Valeu, Nicolas. Então, Valeu, querido, eu um que abraço. agradeço. Abração. Um prazer imenso. E Isso vamos lá, aí. vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer, cara. Vamos. Conte comigo. Abração. Valeu, cara.